Programa Olho a Olho com Cida Campos, desta semana, vem para o Centro de Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, Praça Jerônimo Monteiro. Nós vamos contar a história de Cachoeira Itapemirim. Vamos falar sobre os bustos de pessoas ilustres, pessoas que foram importantes para essa cidade. E neste local, na Praça Jerônimo Monteiro, tem a Câmara Municipal, tem o gabinete do prefeito e algumas secretarias, tem uma praça muito aconchegante, onde as pessoas podem conversar, podem namorar, podem sentir esse ar fresco das palmeiras. Olho a Olho, com Cida Campos. Estamos com o professor de História, Luciano Retori Moreno. Ele vai contar pra gente um pouquinho de Cachoeira Itapemirim, essa cidade tão amada. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, é um prazer estar com vocês essa tarde. Nós vamos falar sobre essas pessoas ilustres, essas pessoas que têm aqui representadas um busto. Essas pessoas foram muito importantes para Cachoeira Itapemirim, até porque senão não teria um busto homenageando um deles aqui, né? Na verdade é uma forma de homenagear essas pessoas que de alguma forma tiveram uma representatividade no município, né? Seja direto ou indiretamente, né? O município ele presta homenagem aos seus ilustres cidadãos e também aqueles que representam o Estado de uma maneira geral. Dependendo da relação que esse personagem tenha com o município, então o município retribui através desses bustos. Era muito comum isso acontecer, né? Isso não é mais comum hoje em dia, mas até uns anos atrás era muito comum o poder público homenagear através desses bustos. Temos aqui o Dom Luiz Gonzaga Peluso, um bispo, uma pessoa influente na Igreja Católica, né? Exatamente, né? Essa é uma das homenagens a essas pessoas ilustres do Estado e que o prefeito Valadão, na época, né, achou por bem fazer uma homenagem a ele, né? É o que a gente comenta sempre, a Igreja Católica, ela volta e meia, ela unifica dioceses, ela cria novas dioceses e na perspectiva, né, nessa oportunidade, quando o Cachoeiro passou a ter sua própria diocese, então ele foi o primeiro bispo que esteve aqui. Nós temos também o Newton Braga, que foi um grande poeta, nasceu em Cachoeira Itapemirim. O Newton Braga também é importante, a família dele, né? É irmão de Rubem Braga, pai dele, né? Coronel Francisco Braga foi o primeiro prefeito de Cachoeira Itapemirim. Eles tiveram uma proeminência muito grande na cultura, né? Haja visto o próprio Rubem Braga. E o Newton Braga não fica para trás, né? Só que não teve tanta projeção quanto o irmão. Inclusive tem um dado interessante sobre ele, né? Ele, enquanto vereador aqui em Cachoeiro, ele que instituiu a data da comemoração da festa no dia 29 de junho, fazendo uma ligação, né, com o padroeiro, né, que é São Pedro. Por que isso daí? Porque ele entendia que nas férias seria mais fácil as pessoas que estavam fora de Cachoeiro, cachoeirenses que estavam fora, poderiam voltar para rever a cidade. Daí, inclusive, a ideia do cachoeirense ausente, que é muito usada até hoje, né? Então é uma pessoa que teve um personagem também que teve bastante importância aqui no nosso município. Nós temos também o Fernando de Abreu. Quem foi Fernando de Abreu em Cachoeira Itapemirim? Fernando de Abreu foi presidente da Câmara Municipal no final do século XIX, né? Também representou o município no Estado, no caso na época chamada província, né? Como deputado. E como presidente da Câmara foi exatamente no governo dele que foi construída a ponte municipal. Exatamente a nossa ponte aqui perto, né, a ponte principal da cidade, foi construída no final do século XIX, exatamente no governo dele, né? Antigamente, quando a ponte foi construída, ela era bem mais estreita, exatamente no espaço onde está aquela parte mais larga hoje da ponte, né, que foi recém-urbanizada, e pagava-se no início um pedágio para atravessar do lado norte para o lado sul e vice-versa, né?
para poder até pagar os custos da ponte. Então foi a primeira ligação que existiu entre o lado norte e o lado sul do Rio. Foi exatamente durante o governo dele. Isso promoveu a integração da cidade, né? Quer dizer, antes a gente tinha um núcleo de povoamento desse lado aqui sul, depois que foi construída a ponte, então o lado norte passou também a ter a presença de casas, de residências, né, de ocupação, né, urbana. E nós temos também o Jerônimo Monteiro. Quem foi Jerônimo Monteiro? Inclusive essa praça tem um nome, né, de Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro, por sua vez, foi pertencente a uma família muito importante de políticos aqui do sul do estado, aqui de Cachoeiro, né? Ele e o irmão dele foram governadores do estado, inclusive, Bernardino Monteiro. Por isso que aqui em Cachoeiro nós temos aqui a Praça Jerônimo Monteiro e até o nome aqui do nosso palácio, né, do governo aqui, Palácio Municipal, é Palácio Bernardino Monteiro, né? Antigamente tinha Escola Bernardino Monteiro, que parece que conserva o nome ainda no novo prédio. Então foram dois representantes também de uma família, a família Monteiro, né, que vem de um grupo de fazendeiros na fazenda da região de Monte Líbano, né? O pai dele tinha uma fazenda lá em Monte Líbano. E eles também acabaram tendo projeção política, né? Os dois foram governadores estaduais. Mais tarde, o tio deles, né, Marcondes Alves de Souza, também foi governador. E, posteriormente, também o cunhado deles, Florentino Avidos, também foi governador. Então, até 1930, foi uma família que teve muita proeminência política aqui na nossa região, né? Luciano, eu percebo que poucas pessoas conhecem a história de cada personagem que é aqui representado por esses bustos. Infelizmente, porque a história de Cachoeiro é uma história linda e com muitas dificuldades pela época, né? Na verdade, a história de Cachoeiro começa como uma passagem. Na verdade, Cachoeiro, ele nasce a partir do momento em que se descobre uma rota para chegar do interior até o litoral. Então essa rota passa a ser bastante comum, passa a ser bastante utilizada. E, ao mesmo tempo, isso acontece, né, lá no final do século XVIII, vamos colocar aí, lá no final dos anos 1700, né, havia uma movimentação muito grande de mineradores da região de Castelo e o litoral, onde está Itapemirim, a região de Itapemirim. E era preciso fazer uma ligação, se encontrasse essa ligação. E isso acontece no finalzinho, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, né. Existe um personagem que a gente acredita a descoberta, né, dessa passagem de uma maneira mais incisiva, que é o Manuel José Esteves de Lima, né, que é chamado pelo Evandro Moreira, ilustre Evandro Moreira, de Capitão das Matas, né? Ele escreve até um livro bacana sobre isso daí, sobre a história de Cachoeiro com esse personagem. Então aqui ele se estabelece de uma maneira mais efetiva, onde hoje é o bairro Baiminas, né? Exatamente porque até a Baiminas o rio é navegável. A gente pode perceber que da ponte municipal mesmo aqui, né, que eu citei agora mesmo, para cima, a ponte já tem pedras. Então isso impossibilita, por exemplo, a chegada de barcos. Então os barcos vinham do litoral até aqui em cima, paravam naquela região e vice-versa. Os produtos que vinham lá de cima, né, paravam até essa região da Baiminas para de barco descer até o litoral, né? Essa região foi tão importante e que o governo de Portugal, na época, né, criou aqui um quartel, chamado Quartel da Barca. E desse quartel nasce Cachoeiro, né? Como era uma região de passagem, muitas pessoas entenderam que era um bom negócio vir para cá. Então aí começou a surgir as primeiras casas, a primeira vila, o primeiro conglomerado de casas, no caso, né, os primeiros comércios, tudo do bairro Baiminas para cá. Depois foi subindo nessa direção. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí porque tem muita coisa importante para vocês saberem. Olho a Olho, com Cida Campos. Olho a Olho, com Cida Campos. Luciano, conclua sua fala sobre Cachoeiro pertencer a Itapemirim? Como eu havia falado, Cachoeiro no início, né, pertencia ao município de Itapemirim, assim como praticamente todo o sul do estado, né? Depois essas regiões foram se desagregando e formando seus próprios municípios. Mas esse processo, por exemplo, de Cachoeiro, como eu havia dito, começa em 1856 e termina em 1867, né? No dia 25 de março de 1867, a Câmara de Cachoeira é instalada.
marcando definitivamente essa independência política, essa emancipação política. Aí a partir daí Cachoeiro começa a caminhar por suas próprias pernas, né? Não dependendo mais do litoral. E com uma vantagem, né? O café trouxe muita riqueza para a nossa região, proporcionando não só o surgimento de uma elite bastante importante, né, cafeicultora, como também de uma elite política, que vai fazer de Cachoeiro também, como se diz, né, a capital secreta, né? Inclusive essa capital secreta é muito mais uma alusão à questão artística, mas durante muito tempo se questionou por que Cachoeiro não foi capital do estado, se durante muito tempo, especialmente na República, né, nós tivemos importantes figuras do governo do estado que eram aqui de Cachoeiro, como por exemplo Jerônimo Monteiro, que está sendo retratado aqui no busto, o Bernardino Monteiro, que está sendo, né, homenageado aqui, por exemplo, no Palácio Municipal, na escola, né, e em outras situações também, né. Nós temos um município chamado Jerônimo Monteiro, tem a Praça Jerônimo Monteiro. Foram personagens aqui de Cachoeiro que chegaram ao governo do estado, né, e projetaram Cachoeiro. Só que depois de 1930, essa importância foi diminuindo em função de uma nova política implantada não só no país, como também no estado. E aí a importância política de Cachoeiro foi diminuindo em função do crescimento da importância de Vitória. Rua 25 de Março, você comentou em alguns momentos com a gente que havia por causa da ponte, né? O lado de lá, o lado de cá, havia pedágio. E a Rua 25 de Março, a importância desse nome para aquela rua? É uma referência exatamente à data de emancipação, da ratificação, né, da emancipação do município. A gente bate sempre nessa tecla porque a gente imagina que o aniversário da cidade é 29 de junho. Mas, na verdade, o aniversário é 25 de março. Como eu havia dito, né, enquanto vereador, o Newton Braga criou um projeto que foi transformado em lei, transferindo essa data para 29 de junho, por conta, né, das férias escolares e da possibilidade das pessoas retornarem ao município como cachoeirenses ausentes, né? Então essa rua tem o nome pela data aniversário da cidade, que é 25 de março. Verdadeiro aniversário da cidade, exatamente, é isso daí. Muitas pessoas não sabem, mas essa é uma grande informação muito importante. E nós temos também, como você havia dito, o Palácio, né, que na verdade Palácio foi uma escola, né, o nome Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro, perdoa. E hoje o gabinete do prefeito e algumas secretarias, e eu quero saber um pouquinho sobre o rio Itapemirim. Já passou ali navio e hoje a gente vê o rio numa decadência, né, infelizmente, mas ali teve um navio, se eu não me engano, acho que Vaporzinho o nome, né, que era vapor. Exatamente. Uma das grandes vantagens que essa região tinha no primeiro momento era a navegabilidade do rio Itapemirim. Também não era todo o momento, né? Havia épocas no inverno, por exemplo, onde a água é baixa mesmo, então o caminho entre o litoral e o interior era feito através de estradas. Quando vinha a parte do verão, a época do verão, chovia muito, o rio enchia, então isso possibilitava, né, essa navegação. Não eram navios de grande porte, mas embarcações menores, que faziam transporte tanto de produtos quanto de pessoas também, né? Havia vapores como, por exemplo, São Luís, né, da família Soares, lá da Barra, que vinha até aqui constantemente. Havia a seguinte estimativa: 12 horas para subir e 7 horas para descer, dependendo, evidentemente, do nível da água, né? Em épocas de vazante, em épocas de seca, no caso, que sempre foram comuns, aí as estradas eram mais utilizadas, né? A estrada por terra é mais utilizada. Por que deram o nome de Cachoeiro de Itapemirim? Essa é uma pergunta bastante interessante e é uma questão muito controversa, porque no imaginário nosso aqui de Cachoeiro, entende-se a palavra Itapemirim da seguinte maneira: Ita, pedra, P, caminho, mirim, pequeno. Ou seja, pequeno caminho de pedras ou pequeno caminho entre as pedras. No entanto, a gente fazendo um estudo mais aprofundado e partindo também novamente do professor Evandro Moreira, que é um nosso baluarte aqui na nossa história, a gente tem muitas referências deles, né?
muitas referências dele para a gente poder construir o nosso pensamento. Aí a gente foi aprofundando muito mais isso daí. Chegou-se à conclusão, então, de que o nome Itapemirim não é bem Pequeno Caminho de Pedras ou alguma coisa parecida. Por quê? Porque a gente entende que o primeiro contato que houve entre o colonizador, que soube o nome do rio, com os índios, foi lá no litoral. Não foi aqui no interior. E se a gente tivesse uma imagem, vocês poderiam perceber que no nosso litoral a gente não tem pedras. Então a expressão Ita já entra em contradição a partir daí. O que se percebe também? As pessoas registravam aquilo que ouviam. E eles falavam línguas diferentes. Então nem sempre aquilo que o português ou aquele que estava transcrevendo o fazia da maneira correta, ele fazia da maneira que ele entendia. Então esse rio já foi chamado de várias maneiras, como por exemplo Tramirim, Tapumeri, Timirim, Tramirim e várias outras denominações, até chegar na metade do século XVIII à expressão Tapemirim. Foi incluída então a letra I na frente do nome Itapemirim. E nós descobrimos, na língua tupi, que a letra I significa água. Então qual foi a conclusão nova que nós chegamos? Que Itapemirim não quer dizer pequeno caminho de pedras ou entre as pedras, e sim um pequeno caminho de água. Já que o mar é o grande caminho de água, o rio vai ser um pequeno caminho de água. Espetacular! Que aula que nós estamos tendo aqui. Estou apaixonada. Quantos anos tem Cachoeira Itapemirim? Cachoeiro de desbravamento, a gente começa a entender isso aqui a partir de 1820, através do Manuel José Esteves de Lima, como eu havia dito antes. Vai crescendo na medida que a cultura cafeeira se estabelece no sul do estado, especialmente no Rio de Janeiro. E como o rio Itapemirim, essa região nossa que está muito próxima da área que vai ser produzido o café, então esse café se estendeu para cá também. Então isso aí vai fazendo com que essa região crescesse bastante, com grandes produtores, grandes fazendeiros vieram para cá. Muitos de Itapemirim vieram para cá, para essa região, Mais tarde, os próprios filhos do Barão de Itapemirim, que teve uma proeminência política muito grande no nosso estado, também vão se estabelecer aqui, Então isso acabou fazendo com que a vila fosse crescendo, no caso, o distrito fosse crescendo, até mais tarde se transformar em vila, ou seja, um município independente. Passou a ter sua própria história a partir daí. O café foi o grande expoente da questão. Graças a Deus, E logicamente veio a decadência do café mais tarde, mas isso ele vai sendo substituído por outros produtos, como o mármore, por exemplo, que veio resolver o problema aí momentaneamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com muita história para vocês. Olho a Olho, com Cida Campos. Olho a Olho, com Cida Campos. Luciano, Praça Jerônimo Monteiro. Conta como começou, como foi que escolheram esse local para esta praça com este nome tão importante. Bom, de certa forma, a gente pode também relacionar a praça aqui ao próprio rio. Porque na medida em que as coisas se davam na Baía Minas, natural foi que a ocupação ocorresse em direção ao interior. E chegou-se até essa região aqui com a ocupação de algumas casas e principalmente em função do esvaziamento do rio, do assoreamento do rio, que vai acontecendo gradativamente. Na medida que acontece a ocupação, vai acontecendo o assoreamento do rio. A mata ciliar vai dando lugar a culturas ou a criação de animais, e isso vai fazendo com que a natureza reaja de maneira negativa, com o assoreamento do rio, por exemplo. Então, aí, para solucionar o problema, no início da década de 1920, foi criada então uma estrada de ferro, foi instituída uma estrada de ferro aqui, a Estrada de Ferro Itapemirim. E essa região onde nós estamos aqui agora foi usada exatamente como estação dessa estrada de ferro. Essa estrada de ferro então vai fazer o papel que o rio fazia antes, levar produtos daqui para o litoral e trazer pessoas também do litoral para o interior, fazer um intercâmbio, Papel que o rio fazia até então. Passou a ser feito com o assoreamento do rio com essa estrada de ferro. Onde nós temos aqui o Palácio Bernardino Monteiro, que hoje é a sede do governo municipal, era a estação ferroviária, da Estrada de Ferro Itapemirim. Onde nós temos o chafariz, aqui no centro da praça, era uma espécie de
era um local, né, onde havia um macaco mecânico que fazia o giro da locomotiva, né? Quando foi desativada a estação, eles permaneceram com esse espaço, com esse buraco, né, e transformaram mais tarde esse buraco nesse chafariz aí. Então, o que sobrou dessa estrada de ferro foi exatamente esse espaço, né, que hoje é um chafariz que nem sei se é utilizado mais, né, mas tem esse aspecto histórico interessante. E um dado interessante também, o nome desse local aqui antigamente era a Rua Capitão Deslandes. Aqui era a Rua Capitão Deslandes. Não era aquela rua que nós chamamos hoje popularmente de Rua dos Bancos, né? Que há muitos anos, né? É Rua Capitão Deslandes. Mas e sim aqui na nossa região, onde nós estamos agora. Mais tarde, que em homenagem a essa figura que foi governador do estado, depois senador da República, chamado Jerônimo Monteiro, é que a praça passou a ter esse nome, né? Foi criada uma praça, então o nome Jerônimo Monteiro. E o colégio construído no local onde estava a estação também recebeu o nome do irmão dele, que igualmente foi governador e também senador, né? Representando Cachoeiro, também na capital, na época Rio de Janeiro, né? Aí as homenagens que prestaram com essas duas figuras. Em relação ao Jerônimo Monteiro, tem algumas informações bacanas sobre ele. O Jerônimo Monteiro é um cachoeirense. E ele foi, antes de ser governador, ele foi secretário de governo do governador Henrique Coutinho. E foi exatamente na fase de governo dele, secretário de governo dele, que ele criou uma situação para que os cofres do governo tivessem recursos para uma eventual eleição dele, caso ele fosse candidato, e ele veio a candidato, e fosse vitorioso, e ele foi vitorioso, né? E esse Jerônimo Monteiro, então, com os cofres cheios, né, feito através de privatizações de empresas do governo, né, e tal, por exemplo, ele então criou aqui um sistema industrial. Ele quis criar um reduto industrial na nossa região. Como cachoeirense, ele quis aproveitar o Rio Itapemirim também para criar esse núcleo industrial. Então hoje, por exemplo, onde nós temos o supermercado Casagrande, né, ali era a antiga fábrica de tecido de Cachoeiro Itapemirim, a Tecisa, né? Onde hoje nós temos o colégio Liceu Muniz Freire, era a fábrica de papel, a fábrica de óleo e vela. Depois o prédio passou a abrigar o colégio Muniz Freire, né? O Liceu Muniz Freire. E lá no litoral ele criou a usina Paineiras. Então ele criou um núcleo industrial exatamente aqui na nossa região, valorizando a nossa região. Infelizmente, por questões logísticas, né? Muitos desses investimentos dependiam muito de recursos do governo, e volta e meia o governo estadual não tinha condições financeiras de manter isso em funcionamento. Então esse empreendimento começa a ser privatizado. A fábrica de tecido foi privatizada, depois ela veio à falência. O liceu, como eu havia falado, né, o prédio onde é o liceu virou um colégio, e a usina Paineiras também foi privatizada em 1937, né? Então foi um governador que tentou criar um desenvolvimento na nossa região, conseguiu durante um tempo, mas em função de logística, né, acabou não indo à frente. Luciano, são muitas histórias reais, claro. Quando você fala dessas fábricas, quantas gerações passaram por ali, quanta renda para o município, e hoje, infelizmente, não tem nenhum pedacinho mais daquela arquitetura, né, Luciano? Na verdade, quando existe a fábrica, você tem, por exemplo, os funcionários dessa fábrica. Esses funcionários, eles habitam próximo a ela, como era comum acontecer até no nosso caso aqui. Habitando próximo a ela, você também tem um surgimento de um comércio, de uma atividade comercial que começa a gerar um capital. Então é isso aí, né? Você tem profissionais que terceirizam muitas vezes produtos para serviços para essa própria fábrica, né? Terceirizam serviços para essa fábrica. Então você tem toda uma economia girando em torno dela. Infelizmente, quando ela acaba, aí toda a economia tende também a se esgotar. A sorte nossa é que Cachoeiro sempre foi uma região de muito giro de capital, né? Cachoeiro teve esse tipo de empreendimento, mas como fatalidades ou circunstâncias, né, acabaram não levando esses empreendimentos adiante, nós acabamos tendo outras formas de obter também recursos, como por exemplo serviços.
Então nós temos uma quantidade de serviços bastante interessante, uma oferta de serviço bastante interessante em Cachoeiro, né? E é uma região também de passagem. Então a gente chama de, numa economia maior, né, numa macroeconomia, a gente chama de um porto seco, né? É uma região central onde circulam muitas mercadorias que acabam indo para outras regiões no entorno. Então você tem uma região, a nossa aqui, por exemplo, a nossa cidade é uma cidade para onde vem muitos representantes comerciais, vem muitas pessoas que vêm vender produtos aqui e em outros lugares. Pousam aqui, vão fazer os seus serviços em outras cidades, retornam aqui e depois para suas cidades de origem. Quer dizer, Cachoeiro ainda oferece essa circulação de renda, de capitais, né? Mas os imóveis, aquela arquitetura antiga, aquela arquitetura como era no início, isso já não tem mais. E são poucos também os imóveis em Cachoeiro que são patrimônio históricos, né? Tombado pelo patrimônio histórico, né? Poxa, mais uma vez eu acredito isso, a questão da passagem. Quando você tem uma região que é de passagem, você tem uma mudança muito grande, muito rápida, em todos os sentidos, culturais, arquitetônicas, bastante variadas essas mudanças, né? Quando você tem um reduto fechado, aí você percebe que essas mudanças ocorrem de uma maneira mais lenta, né? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, se nos permite, como Ouro Preto. Você tem uma cidade como Ouro Preto, que é uma cidade fechada, era o fim, as pessoas iam para lá garimpar, então eles preservaram tudo que tinha lá. Nós não, nós somos passagem. Então hoje tem uma arquitetura, amanhã tem outra e assim sucessivamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Olho a Olho, com Cida Campos. Luciano, você falou sobre o nome Itapimirim. Agora, por que o nome Cachoeiro? A expressão cachoeiro também traz muitas controvérsias, né? Existem muitas definições. Alguns fazem referência às cachoeiras do rio Itapimirim, ou inclusive tem uns que se referem até a cajueiros, pés de caju, por incrível que pareça, né? Existem alguns tipos de definições dessa maneira. A gente procura também uma terceira via, uma terceira opção, da seguinte maneira: o que nós entendemos como caixão? Caixão são os movimentos que a água faz em função da presença de pedra no meio do rio. Quando o rio corre sem a presença dessas pedras, ele corre de forma caudulenta, caudalosa. Só que quando existem essas pedras, a tendência é a água bater e fazer aqueles redemoinhos, aquelas borbulhas. Essas borbulhas, esses redemoinhos, são chamados caixões. Então o que nós entendemos? Local onde tem muitos caixões é um cachoeiro. Estou passada, porque eu mesma não tinha dúvidas sobre o nome Cachoeiro. Nós temos também Cachoeiro como grande berço de grandes compositores, poetas, cantores, artistas, como Roberto Carlos, Luz del Fuego, como Rubem Braga, Carlos Imperial, pessoas ilustres que levaram o nome Cachoeiro, levou para o mundo todo, para o mundo afora. E isso também é muito importante para a nossa história, né, Luciano? Eu diria para você até que tem um fundamento histórico nisso daí, porque há muito tempo, desde o início, desde a implantação da ferrovia, né, da estrada de ferro da Leopoldina aqui na nossa região, há esse contato entre o Rio de Janeiro e Cachoeiro, através da ferrovia. Então essa ligação é histórica também. Na medida que Cachoeiro vai crescendo, né, a população vai se diversificando, vão surgindo essas pessoas que tinham esses dons artísticos, né, artísticos, culturais, e isso vai tornando também essas pessoas, ou até mesmo o espaço de Cachoeiro pequeno para elas. Elas eram importantes demais para ficarem apenas aqui, né? E eles acabaram tendo espaço em centros maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, e de certa forma também levando o nome de Cachoeiro até essas regiões aí. Muitas pessoas, eu sou de Cachoeiro Itapimirim, Cachoeiro Itapimirim, terra de Roberto Carlos. Muitas pessoas falam como se Cachoeiro fosse conhecido por Roberto Carlos, e muitas das vezes sim. Muitas das vezes Roberto Carlos leva o nome de Cachoeiro não só como Roberto Carlos,
Outros artistas, compositores, músicos, poetas, escritores levam o nome de Cachoeiro com muito louvor e muito glamour para o mundo. E isso eu fico muito feliz, porque Cachoeiro tem grandes personalidades, tem pessoas que têm um dom que ajuda também a divulgar o nome da cidade e ajuda também a economia. Nós temos aqui a Casa de Roberto Carlos, né, que é um ponto turístico em Cachoeiro. Exatamente, a gente tem representantes não só no meio artístico, também como político. Nós já tivemos ministros, inclusive de Estado, que são aqui de Cachoeiro. Então realmente isso é muito importante para a nossa cidade, isso ajuda a projetar a nossa cidade e ajuda inclusive a fazer o povo entender o quão bonita ela é. Porque uma coisa que eu trabalho muito, né, na minha vida profissional, inclusive no litoral Itapemirim, é em relação à história local. Por que eu gosto de preservar, por que eu gosto de enaltecer a história local? Porque a gente conhece o local que a gente vive, o lugar que a gente vive. E na medida que a gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais a gente passa a gostar. E quanto mais a gente passa a gostar, mais a gente passa a respeitar. Então você se torna muito mais cordial, muito mais até mesmo educado, né, no sentido de cordialidade, quando você passa a gostar da sua cidade, do seu povo, né, e eu acho isso muito importante para a gente, para a formação da gente enquanto cidadãos. Isso é uma grande verdade, Luciano. E eu costumo dizer que a cultura, a educação, tenho certeza, está em primeiro lugar. Você se forma um professor, você se formou professor, a outra advogado, o outro ministro, o outro varredor, o outro um comerciante, o outro uma doméstica, mas com louvor. Mas a educação, a escola é fundamental para tudo isso. E eu tenho sentido falta, porque na minha época, antes de entrar na sala de aula, no pátio da escola, uma vez na semana, nós tínhamos que cantar o hino nacional, com a mãozinha coladinha no ombro do coleguinha, e isso eu sinto falta, já não existe mais. Quer dizer, muitas pessoas, muitos adultos principalmente, sabem cantar o hino nacional, a nossa pátria. E eu sinto falta desses momentos, eu sinto falta disso na escola. A sua opinião como professor, a sua opinião como cidadão, como brasileiro, referente a esta necessidade? Eu acho que é o desamor que a gente percebe hoje em dia, vem muito dessa questão da política também, da divulgação desses fatos políticos ultimamente, que vem trazendo para a gente esse desamor, né, esse desgosto, de certa forma, pelo nosso país, não pelo nosso país em si, mas pelas pessoas que dirigem o nosso país. E realmente a educação é uma coisa que pode fazer uma diferença enorme, porque quando a gente culpa o político, a gente não pode esquecer que quem coloca o político lá somos nós, é o povo, através do voto. Então, se a gente não tem a consciência de quem a gente vai votar, em pesquisar essa pessoa, em entender como é que funciona isso, a gente vai acabar perpetuando uma situação sempre assim, desagradável. Então a educação tem esse papel, é de trazer à luz essa discussão, de promover na sala de aula esse tipo de discussão, trazer também de volta, né, esse patriotismo, porque é muito importante. É o país que a gente vive, é o país de onde a gente vai tirar o nosso sustento, de onde a gente vai sobreviver de modo geral. E então é um país que a gente tem que aprender a respeitar também. Muitos símbolos só são lembrados em épocas como, por exemplo, no futebol. Quando você tem uma partida importante, onde o Brasil participa, aí você tem lá um hino, todo mundo cantando o hino nacional. Por que não fazer isso na escola? Por que não criar momentos cívicos para que as pessoas lembrem que somos todos brasileiros, vivemos uma pátria com seus problemas, com suas vantagens, com suas virtudes, que depende muito da gente melhorar ou não, depende de nós. Né? Por que esse comentário? Porque nós estamos falando de Cachoeiro Itapemirim, antiga escola Graça Guardia, onde esta cultura existia naquela época. E as crianças aprendiam a cantar o hino e respeitar a nossa pátria e a nossa cultura. Luciano, Cachoeiro tem muita história para contar, Cachoeiro tem muita coisa bonita, Cachoeiro tem muita coisa boa. Para nós encerrarmos, você tem algo especial para dizer para Cachoeiro Itapemirim? Eu gostaria de parabenizar Cachoeiro por
por esse crescimento, por esse acolhimento que se faz. Muitas pessoas, né, vêm para cá trabalhar, como é o meu caso também, né? Muitas pessoas vêm para cá estudar e Cachoeiro acolhe essas pessoas de uma maneira muito agradável, né? Com seus problemas, como a gente tem dito, mas são problemas gerais, são problemas que afetam todo o país, né? Com problemas estruturais de modo geral. E eu gosto muito de Cachoeiro. E eu tenho encontrado também a felicidade de ver em Cachoeiro a produção de muitos livros, de muitas publicações que falam sobre a nossa cidade. E isso é importante, é interessante saber que pessoas estão nesse processo de formação e ao mesmo tempo de resgate da nossa história. Existe um trecho do Rio Itapemirim, eu não sei se procede, mas isso eu ouvi várias vezes, onde as cinzas, né, do corpo, as cinzas do nosso cronista Rubem Braga foi jogado. E ali também pode ser um dos pontos turísticos. E essa história deve ser contada, então é verídico, né? É verídico, porque ele pediu para ser cremado, né, na época, e ele foi ali, aqui nas margens do Rio Itapemirim, jogado parte da sua cinza, sim. Luciano, muito obrigado e parabéns por esta aula maravilhosa. Eu que gostaria de agradecer e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.